É isso aí, bom dia você que está nos acompanhando, você que entrou agora aqui no na nossa web rádio Notícias do Reino. Quero mandar um abração para você, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, seu lar, tudo seja ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos dar continuidade aqui àquilo que nós começamos ontem, né? Ministrando sobre a palavra do Senhor. Então eu quero falar aqui, continuar falando. Nós estamos na Semana da Família e nós estamos usando Efésios 5 para falar sobre família. Amém? Ontem nós falamos sobre como que nós vamos estabelecer uma vida plena no nosso lar, né? Tudo começa com capítulo 5, versículo 18, que diz, né, que nós devemos não nos embriagar com vinho, mas enchermos do Espírito. Então falamos como nós nos enchemos do Espírito, né? O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro, como que nós vamos nos encher do Espírito. E logo em seguida, agora, né, hoje, no caso, nós vamos começar a falar sobre essa atividade familiar dentro do lar, entre marido e mulher, como que nós conseguimos estabelecer uma ordem dentro do nosso lar. Muitas pessoas estão se perguntando, né, e até algumas mandaram mensagem para mim, pedindo assim, pastor, mas como que eu vou viver isso? Como que eu vou viver Efésios 5:22 na minha vida? Né? Eu tenho sérias dificuldades no meu relacionamento, no meu casamento, então como que eu vou viver isso? Tudo começa no versículo 18, queridos. Nós precisamos estar cheios do Espírito. E no versículo 19, o apóstolo Paulo fala como se encher, no versículo 19, no versículo 20 e no versículo 21, como estar cheio. Quando nós estivermos cheios do Espírito, então nós vamos conseguir viver o que diz o versículo 22 em diante, tá? Nós vamos começar a ler então. Provavelmente vamos lendo versículo por versículo, alguns versículos, e vamos comentando para que seja melhor a nossa dinâmica aqui, tá bom? Então, o 22 diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido no Senhor. Né? Então o apóstolo Paulo já começa e muitos de nós lemos esse versículo e já começamos a dar de dedo. Eu falo nós homens, né? Nós olhamos e falamos assim, olha, tá vendo esposa, tá vendo mulher, você precisa se sujeitar a mim, sabe? Se sujeitar à minha vida. Sim, a Bíblia diz isso, né? Mas nós, na verdade, a submissão, né, da mulher para com o homem, ela vai ser estabelecida a partir de um momento em que o homem entender o seu papel. Porque veja bem, já no próximo versículo, diz assim, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer aqui através da vida do apóstolo Paulo? É que toda mulher deve se sujeitar ao homem que se posiciona como o cabeça da sua família, o cabeça da sua casa, o cabeça da sua família ali. Né? Então, como Cristo também é. E ele fala assim, olha, como Cristo salvou o corpo que somos nós, assim também o homem se posicione como Cristo dentro da sua casa para que ele possa salvar o seu corpo ou a sua casa. Então, qual é a mulher que vai se sujeitar ao marido? Aquela que consegue observar Jesus na vida do seu marido. Então, o trabalho maior aqui, o que o apóstolo Paulo estava falando, ele não estava falando que o problema era a mulher. O problema eram os homens, que eles não estavam se estabelecendo como sacerdote dentro das suas casas. E esse é um desafio muito grande nos dias de hoje, né? Porque antigamente nós contávamos apenas com a omissão dos homens. Hoje não, hoje nós vemos o posicionamento das mulheres. Hoje as mulheres já não estão mais preocupadas se os homens vão se posicionar ou não, elas querem viver a vida delas, né? Então, essa é uma grande dificuldade que nós enfrentamos hoje. Mas a recomendação do Senhor é: se encha do Espírito, se posicione no seu lar, para que a sua esposa seja sujeita a você, se submeta a você. E é muito importante definir o que é submissão.
Porque muitos de nós achamos que submeter-se é estar debaixo de uma autoridade, debaixo de um governo. Submeter é estar estar sobre uma missão. Todo homem recebe uma missão de Deus que não vai desempenhá-la sozinho. Todo homem não vai, a não ser que esteja aqueles que, como o apóstolo Paulo fala, né, que foram separados para Deus para viverem sozinhos. Mas todo homem, ele recebe uma missão de Deus que precisa ser compartilhada com sua esposa e os dois caminharem juntos, tá? Então, está sobre uma missão. E qual é a missão da mulher? A missão da mulher é andar lado a lado. Não é andar na frente do marido, não é andar atrás do marido, é andar lado a lado com o marido. Versículo 24 diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita aos seus maridos. Muito bem, agora você entendeu que o princípio é você. Que o que o apóstolo Paulo está falando que é o princípio, está alinhando você homem, você que está me ouvindo, você homem. Então, Deus fez você entender, você entendeu isso, você se encheu do Espírito, agora você começa a governar a sua casa, não com opressão, mas você começa a governar a sua casa em favor, né? Eu gosto muito de uma palavra de um irmão aqui do nosso estado, que ele diz assim: a autoridade Deus nos dá não para nós exercermos sobre pessoas, mas sim em favor das pessoas. Então, quando nós homens nos posicionarmos e entendermos que somos o cabeça e a salvação da nossa casa depende de nós. A salvação da nossa casa, o conduzir dos nossos filhos depende de nós. Quando nós entendermos isso, então, aí sim, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também, mulheres, sejam em tudo sujeita a vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O grande detalhe aqui, queridos, é que tudo aqui está sendo direcionado para os homens. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, você que deseja ter a sua casa em submissão, ter o seu relacionamento estabelecido, ter o seu estabelecimento, ter o seu relacionamento cheio de Deus, você precisa entender e você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe, é como se você se autonegasse. Jesus se negou. Jesus abriu mão de tudo aquilo que ele pensava, abriu mão de tudo aquilo que era humano para se entregar pela igreja. E é exatamente isso o papel que nós homens temos que ter. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Nós precisamos nos posicionar diante da nossa casa, como homens de Deus, a ponto de nós abrirmos mão das nossas vontades para fazer aquilo que Deus determinou. Amém? Você é o salvador da sua casa. Olha só, ele se entregou por ela, né, pela igreja, e a mesma forma nós precisamos fazer pelas nossas esposas, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Queridos, nós somos o responsável pela pregação do evangelho dentro da nossa casa. Dentro das nossas casas, as nossas esposas precisam estar cheias do evangelho através daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos, nós homens pregamos, né? Eu imagino agora as irmãs ouvindo essa palavra junto com o seu marido, do lado do seu marido, e eu imagino como elas devem estar felizes em ouvir isso, né? E alguns homens eu tenho certeza que estão até brabo comigo nesse momento, mas eu creio dessa forma, amém? A responsabilidade pela santificação e purificação da sua casa é você, amém? Você precisa se posicionar, queridos, você precisa se posicionar. Versículo 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, é sua responsabilidade apresentar essa igreja diante do Senhor. É sua responsabilidade apresentar essa igreja diante de Deus. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Eu quero que você comece a viver isso dentro da sua casa. Experimente viver isso. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres,
como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, ou seja, nós somos um, queridos. Você precisa lutar sobre isso, para isso. Lute com isso, com toda a tua força, com toda a tua garra. Amém? Lute para que a sua esposa, para que a sua família, ela reconheça Cristo na sua vida. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, o homem, olha só, mais uma vez, por isso o homem deixará seu pai, sua mãe e unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, meu amado. E hoje nós encerramos essa palavra por aqui. Me diga uma coisa. A sua mulher tem motivos para te reverenciar, para te admirar? Nós precisamos construir isso dentro da nossa casa. E eu falo como marido porque isso aqui me confronta. Isso aqui confronta a minha vida, irmãos. Eu sei que se não der certo esse projeto que o Senhor me deu, a culpa não é dela, a culpa é minha. Eu sei que se não der certo o meu relacionamento, o meu casamento, se um dia o meu casamento vier acabar, não é porque ela foi ruim, é porque eu não fui bom o suficiente para conseguir estabelecer essa verdade dentro da minha casa. E eu quero falar uma coisa para as irmãs. Eu sei que muitas irmãs estão felizes ouvindo isso, mas deixa eu te falar uma coisa, irmã. Seja uma ajudadora do seu marido. Você está sobre uma missão. Não ande para trás, não puxe-o para trás. Não ande atrás e não ande na frente, ande lado a lado com ele, acredite nele. Muitas vezes o homem, o que ele precisa é só de uma palavra da sua esposa. Acredite no seu marido, acredite naquilo que ele é, naquilo que Deus colocou na vida dele desde a eternidade. Porque assim o teu lar será bênção. Talvez você diga assim, mas isso tudo que o pastor está falando, meu marido não vive. Mas você está sobre uma missão, você está numa missão junto com ele. Então dobre os seus joelhos, chame ele, converse com ele, estabeleça algo, não se separe, não abandone, não abra mão daquilo que Deus te deu. Deixa eu te falar, Deus não errou. Deus não errou quando ele te deu esse homem. Deus foi bom com você quando ele te deu esse homem. Então honre isso em Deus. Honre isso. Dedique tempo de oração pela vida do seu marido. Lembre-se, você está sobre uma missão. E essa missão é compartilhada entre você e seu marido, e você é uma grande responsável por tudo isso. Muitas vezes a gente atende, hoje já não mais, eu não atendo mais mulheres, irmãs, casadas, não atendo mais, a não ser que minha esposa esteja junto. Mas muitas vezes a gente recebia mensagens de WhatsApp de irmãs falando mal dos seus maridos, mal. Mas a grande verdade é que elas não tinham nenhum tipo de posicionamento para transformação do seu marido. Lembre-se, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos, canções espirituais, dando graças a Deus por tudo e se sujeitando uns aos outros. E aí vem o versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Eu não sei como está o seu casamento e no final dessa programação, às 13 horas, nós vamos fazer uma oração e eu quero orar pelo seu casamento, quero orar pela sua vida. E eu tenho certeza que se você pegar tudo isso que eu falei e aplicar na sua vida, irmão,
Sendo como Cristo foi para a igreja, seja pela tua casa. E irmã, entenda que você está sob uma missão. E se vocês estão numa mesma missão, você e o seu marido, vocês não são adversários. Vocês são uma equipe. Então lute para que isso se estabeleça na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. E vamos buscar um relacionamento cheio de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.